Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui para mais uma entrevista pelo canal Insigne TV. Hoje nós iremos conhecer a história de Luana. Luana, uma moradora do Morro da Pedreira, que fica em Acari, e ela obteve a oportunidade e aproveitou-se dessa oportunidade para cursar o doutorado em Química nos Estados Unidos. Vocês vão saber de toda a história, como foi todo o processo para ela adquirir essa oportunidade, viu que ela não perdeu tempo e aproveitou-se dessa oportunidade. Fique conosco e saiba dessa história. Bom, Luana, muito obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco nesse momento e transmitir a sua mensagem para os nossos seguidores, né, os nossos amigos e as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco da sua realidade. Você é moradora de Acari, né, ali do Morro da Pedreira. Começa a contar como foi a sua infância, como é que é residir nesse local, alguma coisa nesse sentido. Como foi mencionado, né, eu sou moradora do Morro da Pedreira. É bastante desafiador morar aqui por conta da questão da violência, né? Essa região é conhecida como uma das mais violentas e com a criminalidade muito alta aqui. Mas eu acho que é muito importante a gente não só pensar por essa perspectiva, porque existem talentos aqui que precisam ser investidos. Inclusive, eu sou uma que teve alguém que acreditou em mim, que viu que eu tinha potencial para alcançar altos voos e investiu em mim. Então, durante a minha infância, eu tive professores que me apoiavam muito nos estudos. Eu sempre falo, né? Eu estudei em escola pública, também estudei em escola particular, mas o diferencial na minha história foi a oportunidade que eu tive de estudar na escola Monte Castelo, que foi referência para mim, me apresentou o mundo da leitura. Foi ali na sala de leitura que eu descobri que os livros eram incríveis, eram interessantes, e eu comecei a viajar e vislumbrar um mundo que eu não conhecia. E a partir dessa experiência, né, sendo uma boa aluna, me dedicando nessa escola, eu fui pleiteada com uma bolsa de estudos para um colégio particular no ensino médio. Então eu fiz essa mudança, né? Saí da escola pública no ensino fundamental 2 e fui pro particular, né? Escola privada, uma das melhores escolas aqui do Rio de Janeiro. E fiquei durante 3 anos, né, com uma bolsa integral. Não paguei material didático, não paguei mensalidade, não paguei uniforme. Só precisava da passagem para ir para a escola. E que bom que era só isso que eu precisava, né? Às vezes tinham umas dificuldades na questão da passagem, mas a minha família sempre estava ali dando apoio. Às vezes eu pedia passagem para minha avó, para os meus tios. Sempre tive essa rede de apoio que me possibilitou alcançar esses voos. E foi a partir do ensino médio que eu ouvi a primeira vez sobre a possibilidade de estudar fora, né? Porque um aluno da minha escola passou para uma universidade nos Estados Unidos e eu falei assim, nossa, eu nem sabia que brasileiro podia estudar fora. Só que eu ainda não tinha acesso a essas informações. Foi só na graduação, depois de ter sido aprovada para estudar na UFRJ, que eu vi que tinha certos caminhos, só que as informações não eram fáceis de achar. E isso me incomodava muito. Então eu sempre fui aquela pessoa curiosa de pesquisar muito na internet. De, não é possível. Tem alguma forma de alcançar isso. E aí eu comecei a liderar projetos dentro da universidade para democratizar esse acesso, né, à informação de educação internacional, como eu posso fazer intercâmbio. E quando eu já tinha concluído a graduação, eu ouvi falar do programa, né, Oportunidades Acadêmicas do Education USA, que é um programa financiado pela Embaixada Americana. E esse programa que me possibilitou alcançar essas bolsas, porque eles pagaram todo o meu processo de candidatura, né, para as universidades, as taxas que eu tinha que pagar de inscrição, as provas de proficiência em língua inglesa que eu precisei fazer. Então isso foi assim crucial para que eu alcançasse essa oportunidade, né, de estudar fora. Então agora eu queria que você compartilhasse da sua emoção quando você viu que foi possível isso, né? Como é que você, qual foi a sua sensação de saber que isso era possível, era tangível para você? Então, quando eu me inscrevi para o processo seletivo do Education USA, eu estava assim, um pouco preocupada, porque eu via os requisitos que estavam lá, tem aquela questão da insegurança, né? É uma coisa que eu até aconselho para quem estiver me ouvindo. Se você vê lá escrito, é porque você precisa ser muito inteligente, ter excelência acadêmica, precisa ser assim. Não se liga nisso, só se inscreve e espera. O não a gente sempre tem, né? Mas a gente tem que correr atrás do sim. Então eu falei assim:
eu não tenho todos os requisitos que eles estão falando aqui, mas eu vou me inscrever mesmo assim, né? E eu fui chamada para entrevista e quando eu recebi meu primeiro aceite, né, depois de todo um longo processo de 1 ano de dedicação nas provas, escrevendo cartas de motivação para os programas que eu me candidatei, o primeiro aceite eu fiquei sem reação, assim, eu não conseguia nem falar, porque a minha irmã estava em casa no momento e eu só ficava assim, e ela, o que está acontecendo? Eu não conseguia colocar em palavras o que eu estava lendo no meu e-mail. E quando eu consegui finalmente falar, eu falei assim, eu passei. E a minha irmã começou a me abraçar, a chorar. Então, assim, foi um momento de bastante alegria pra mim, de realização, porque é um sonho que eu tenho desde muito nova, sabe? E saber que isso que é possível, eu acho que é muito importante. Principalmente de compartilhar, fazer essas informações chegarem a pessoas que sonham com isso, mas nem fazem ideia que existem oportunidades como essa. Sim. E agora eu queria que você compartilhasse o porquê de Química, doutorado em Química nos Estados Unidos. Nós não temos aqui universidade, faculdades com o mesmo potencial, digamos assim, né? Embora que a experiência internacional nos garante um currículo com mais, não vou dizer conteúdo, mas é uma experiência internacional. E por Sim. que de Química, doutorado em Química? Então, o primeiro motivo pelo qual eu sempre quis essa oportunidade, porque acredito que o ambiente de uma universidade, né, internacional permite você interagir com diferentes públicos, né, com diferentes tipos de pessoas, com diferentes culturas. Então, isso permite abrir o seu leque de possibilidades, sabe, a nível internacional. E o segundo motivo é pensando principalmente em questão de colaboração internacional. Eu penso muito que nós temos muito talento aqui no Brasil, nós temos muitas universidades excelentes, mas às vezes não tem o devido reconhecimento lá fora. Então, eu acredito que pensar em ser essa ponte entre a universidade que eu estou estudando, entre as universidades que existem ali nos Estados Unidos e as universidades aqui do Brasil, eu me vejo como essa pessoa que pode fazer essa ponte e trazer colaborações entre cientistas, né, pesquisadores, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Então, eu penso dessa forma, que colaboração internacional, principalmente no âmbito da pesquisa, né, no âmbito da ciência, é extremamente importante se você quer que a sua pesquisa tenha um impacto, né, a nível internacional. Tá, agora me bateu uma curiosidade. Foram 7 universidades que mandaram o convite, o aceite, digamos Isso. assim. Qual foram os critérios que você fez? O que você fez de diferente para obter 7, ainda nos Estados Unidos, 7 universidades? Isso é, assim, é muito... Às vezes até eu tenho dificuldade de acreditar que isso foi possível, né? Mas eu acho que é muito importante, principalmente, você focar no inglês, que é um dos requisitos, assim, que as universidades exigem, né? Uma nota mínima do inglês. Varia de universidade para universidade. Dependendo de quanto mais competitiva for a universidade, maior é a nota, né, do inglês. Mas o que faz a diferença é a sua trajetória. Como que você conta a sua história? Você pode ter uma trajetória incrível que as pessoas ficam boquiabertas de ouvir a sua história, mas se você não saber colocar isso no papel, pode não trazer esse impacto para a pessoa que está lendo a sua história. Então, assim, a carta vai ser a porta de entrada, é a forma como você vai se apresentar enquanto aquela pessoa que vai trazer uma experiência única para dentro daquela universidade. Os alunos que se formam nas universidades americanas, eles são como se fossem o marketing da própria universidade. Então, eles procuram alunos únicos para fazerem parte, né, do corpo estudantil. Então, você tem que pensar, né, dessa forma, como que a minha história pode contribuir para aquela universidade e o que aquela universidade pode contribuir para a minha trajetória depois que eu sair de lá, entendeu? Então, você tem que mostrar as suas metas, quais são os seus planos quando você sair da graduação, a sua trajetória, por que você escolheu aquele curso, como aquele curso vai fazer diferença na sua história. E eu acho que é isso, assim, o mais relevante é a carta e o nível de proficiência, né, na língua. Tá bom, e agora, e qual foi a que você optou? Qual que você escolheu e por quê? Eu escolhi a Universidade de Massachusetts, que fica na cidade de Amherst, porque é um departamento muito único, foi um dos pioneiros nos Estados Unidos, totalmente dedicado ao estudo de polímeros, que é minha área de interesse, né, de pesquisa e engenharia. E sendo ele um dos pioneiros, né, nessa área de estudo, eles têm pesquisas muito avançadas nesse quesito.
E o meu propósito, indo para essa universidade, é para pesquisar tecnologias farmacêuticas, pensando principalmente no nosso sistema único de saúde aqui no Brasil, nosso sistema público, né, de saúde. Então, eu quero possibilitar, né, através da minha pesquisa, desenvolver os problemas que nós temos aqui no Brasil, né, desenvolver soluções para os problemas que nós temos aqui no Brasil. E aí essa universidade me apresenta a melhor opção, né, dentre todas que eu recebi o aceite, e por isso que eu escolhi essa universidade em específico. Tá bom, você passou, você escolheu, e como que você pretende se manter? Como é que vai, você já existe uma colônia lá, alguma base, digamos assim, uma base de apoio? Sim. Em questão financeira, a universidade oferece todo o aporte, né, apoio financeiro, né? Eu não vou ter que pagar as taxas acadêmicas, porque pensando nos Estados Unidos, as universidades são pagas lá, tanto as privadas quanto as públicas. Mas tendo a bolsa integral, você não paga essas taxas. E aí eles também oferecem um auxílio mensal, né? Que é o nosso salário, né? Eu estou indo como se eu fosse assistente de pesquisa, né? Lá nos Estados Unidos, quando você vai enquanto aluno de doutorado ou de mestrado, você trabalha como assistente, ou de um professor, ou de uma pesquisa desse professor, né? E eu vou ter esse apoio financeiro da universidade para que eu possa me manter lá durante esses 4 anos de curso. Muito bem. Bom, agora nós vamos falar sobre você encontrou algum tipo de barreira, resistência, porque eu queria que você, nesse momento, você trabalhasse uma mensagem para aquelas meninas que sonham, né? Sonham em estudar, sonham em se preparar, mas às vezes encontra barreira, encontra o preconceito, né? Encontra as resistências, talvez o machismo, aquela coisa toda. E eu queria que você deixasse uma mensagem, que você compartilhasse dos momentos que você passou, as dificuldades que você teve que enfrentar, mas você focou no seu objetivo e avançou. Sim, primeiramente eu quero dizer para essas meninas negras, que não desistam dos sonhos de vocês, porque alguém disse que não é para você. Eu acho que, primeiramente, é importante deixar aqui claro que não podemos desistir dos nossos sonhos. E se alguém algum dia disse pra você que a ciência não é pra você, que a carreira que você escolheu não é pra você, não aceite isso, porque a primeira pessoa que precisa acreditar é você. E assim, não importa o que os outros estão dizendo, você precisa correr atrás dos seus sonhos. É importante encontrar uma rede de apoio, sim. Eu não vou dizer que eu caminhei sozinha. Eu tive muita gente que me deu suporte, né? Minha família, os meus professores, pessoas que me deram aquele gás para continuar, para não desistir. Procure redes de apoio, procure professores que você sabe que são abertos a te ajudar, pessoas que realmente te motivam a ir longe. Procure financiamento, procure programas na internet mesmo, pesquisa. Eu era uma pessoa muito curiosa, assim, eu queria um técnico que fosse público. Eu procurava na internet um técnico que fosse público, que eu não precisasse pagar a mensalidade. Então procure, nós temos a internet hoje em dia, meios para poder saber que é possível, sabe? Então eu acho que é muito importante você primeiramente colocar na sua cabeça que é importante não desistir do seu sonho. E depois procurar apoio. Apoio é muito importante para a gente continuar seguindo atrás dos nossos sonhos. Então, para a gente encerrar, Luana, as suas inspirações, em que você se inspira, embora tenha rede de apoio, mas aquilo a gente tem como referência algo, alguma coisa, uma pessoa, algum marco, alguma situação na tua vida. O que te inspira? Assim, o que me inspira acho que é a minha família, né? Eu lembro logo do meu avô, né? Que meu avô foi uma referência para mim de uma pessoa que acreditava muito no próximo, sabe? Acreditava que a educação poderia ajudar as pessoas a mudarem de vida. E ele, sendo fundador de uma creche comunitária aqui no meu bairro, mostra o quanto ele acreditava que a educação transformava vidas. E a minha foi transformada, de fato. Eu sou um exemplo disso. Então, meu avô é minha maior inspiração. Tenho também outros cientistas que me inspiram, né? Durante toda a minha graduação, eu tive pessoas que foram referência para mim, para dizer que eu posso fazer parte disso, que eu sou pertencente a esse espaço, mesmo quando eu me sentia insegura, elas me faziam reafirmar que esse espaço era meu também. Então, eu tive muitas pessoas que me motivaram como referência, né, para continuar seguindo tanto na ciência
seguir acreditando na educação. E eu acho que a maior prova viva disso é a minha história, né? Então, eu acho que meu avô, principalmente, é a maior inspiração para mim. Muito bem, pessoal. Então vocês viram a história inspiradora de Luana, que não mediu esforços, digamos assim, né? Ela não olhou os desafios, mas acreditou que é possível. E foi aceita, como vocês puderam ouvir pelo relato dela, por 7 universidades nos Estados Unidos. E ela está embarcando, vai estar embarcando em breve para lá. Vamos torcer para que em breve ela já retorne ao Brasil com essa graduação, doutora em Química, para que possa motivar e despertar outras pessoas também, que os sonhos são possíveis. Sonhem, mas torne que seus sonhos seja e vire realidade. Insigne TV, impulsionando o notável.